Bom dia, segundo ano. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto, que é dinâmica das populações, certo? Nós já falamos aí do desenvolvimento populacional mundial no século XVIII e também no século XIX, e aí partimos agora para o século XX e XXI, certo? Então a gente tem algumas modificações bem grandes no século XX, que são os avanços da medicina, também o maior acesso da população à infraestrutura, saneamento básico, fazendo com que o crescimento vegetativo aumentasse. De que forma, né? Aumenta-se aí a esperança de vida, então as pessoas envelhecem mais, né? Elas têm uma expectativa de vida maior, tá? E a gente também tem aí, no índice de natalidade, uma maior qualidade de vida para essas crianças, né? Então, a partir do momento que se tem um tratamento, um cuidado, né? Um acesso à saúde básica, também aí aos primeiros cuidados de pré-natal, essas crianças, elas têm uma melhor qualidade de vida, também têm acesso à vacina, uma série de recursos, fazendo com que o índice de mortalidade infantil caia, tá? E aí onde a gente vê esse índice cair e essa expectativa de vida realmente ser fortalecida nos países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos mostram aí uma maior curva, né, de crescimento vegetativo inicialmente, se dando principalmente ao fato da maior infraestrutura nos seus países, da maior preocupação em desenvolver aí uma infraestrutura, e também aos avanços da saúde e de permear aí essa saúde, né, esse acesso à saúde de forma integradora, né, de forma que todos ali do correspondente ali daquela região vão ter acesso a essa saúde, né, a esses recursos da medicina, ao saneamento básico. Coisas que não são vistas aí em países subdesenvolvidos, onde a gente vai ter uma maior taxa de natalidade, uma baixa esperança de vida, mas também vamos ter aí um índice, um maior índice de fecundidade, tá? Uma taxa de mortalidade infantil maior do que países desenvolvidos e também uma taxa de esperança de vida menor do que em países desenvolvidos. E isso também se dá por conta do acesso à saúde, que não é para todos em países subdesenvolvidos, né? Também aí o saneamento básico, questões de informação. Então, tudo isso é importante ser colocado na hora de pensar aí nas pirâmides etárias e na esperança de vida, nos índices de fecundidade e de natalidade dos países, certo? Principalmente aí com a entrada do século XX e XXI. Mas tivemos também aumento, tá, na expectativa de vida em alguns países subdesenvolvidos, mas com questões mais regionais, onde esse acesso à informação, acesso à saúde, saneamento básico estão mais propícias. Pensando aí nos países desenvolvidos, a gente viu aí uma manutenção dos índices de natalidade nas décadas de 1950 até meados aí de 1970. Então, eles tiveram um crescimento demográfico muito acelerado, tá? Se dando exatamente a esses recursos que eu acabei de citar, né? Questões de vacinação, desenvolvimento de antibióticos. Então, tudo isso fez com que que o índice de natalidade desses países subisse de forma muito acentuada. Posteriormente a isso, nós vamos ter aí um grande índice, uma concentração de população urbana, né, de questões migratórias, as pessoas migrando aí para os centros urbanos. E aí, com essa migração, a gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma mais acentuada. E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso acaba freando o crescimento da população,
né, nessas regiões desenvolvidas. Há uma mudança aí cultural, além de haver também os custos econômicos com saúde, educação, que faz com que diminua a taxa de fecundidade nos países desenvolvidos, tá? Então, a gente entende que a entrada da mulher no mercado de trabalho, mais o maior acesso que elas vão ter aí a meios contraceptivos, né, vai fazer com que a taxa de fecundidade caia, tá? Não só desta vez nos países desenvolvidos, mas também em algumas parcelas de países subdesenvolvidos, mas com uma intensidade muito menor do que em países aí desenvolvidos, certo? Há também uma estruturação, uma medição e como eu posso dizer, uma característica de desenvolvimento de políticas públicas a fim de conscientizar ao planejamento familiar, certo? E aí, já falando sobre o envelhecimento da população, a gente tem aí um aumento na expectativa de vida da população. E aí se tem também da população mundial uma maior expectativa de vida em países desenvolvidos, claro, né, por conta diretamente da melhoria da qualidade de vida, do acesso aos serviços de saúde, os idosos, eles vão ter benefícios sociais, eles vão ter uma estruturação voltada e pensada para eles, fazendo com que isso melhore e aí aumente essa expectativa de vida. Mas aí a gente tem um problema também, que a gente tem uma maior pressão econômica nos governos, visto que a crescente, né, da expectativa de vida ou do número de idosos e aposentados é maior do que o número de contribuintes, né? A partir dessa perspectiva, começa a se pensar aí num problema. E aí a gente já tem aí alguns países, até comentei com vocês na outra aula, que já começam a subsidiar, né, a incentivar aí o índice de fecundidade em seus países. E posteriormente aí a gente pode pensar numa transição demográfica. O que foi essa transição, né? O que descreve essa transição? É a dinâmica resultante aí dos processos de urbanização, tá? Do desenvolvimento, dos avanços da medicina e também das melhorias sanitárias, ou seja, do saneamento básico, da maior acessibilidade da população ao saneamento básico e à medicina. E aí foi dividido em etapas, né? Então, na primeira etapa aí a gente vai ter uma grande taxa de natalidade, certo? Mas uma grande taxa de mortalidade infantil. Numa segunda etapa, a gente já tem aí uma queda na taxa de mortalidade infantil, visto pelo acesso a vacinas, à medicina e a uma melhor qualidade de vida. Mas não temos aí uma curva crescente na natalidade. O índice de natalidade manteve-se alto, tá? E aí a taxa de mortalidade é que cai, fazendo com que aumente o volume populacional de forma muito, numa curva muito acentuada. E aí, num terceiro momento, numa terceira etapa, né, o que ocorre? A taxa de fecundidade cai, certo? O crescimento demográfico fica abaixo de 0, tá? Fazendo aí com que as taxas de natalidade e mortalidade muito baixas. E isso é uma preocupação, porque a gente já tem aí em países desenvolvidos essa taxa, essa transição demográfica nesse ritmo, né, com uma taxa de fecundidade aí muito próxima de 0. Então, aqui tem um gráfico do crescimento populacional, né? Então, a gente vai ter aí, aqui a medição pelos anos, certo? E também o desenvolvimento dos países, China, Índia, Egito e o Brasil. Lembrando que essas crescentes também são influenciadas pelo tipo de economia que está sendo gerada no momento dentro daquele país, tá? Pela migração, pela chegada de imigrantes de outros países naquelas regiões,
tá bom? Então a gente vai ter aí, em 2010 até 2015 aí, uma mudança, tá? Na maioria dos gráficos aqui dos países, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre pirâmide etária. O que nós entendemos por pirâmide etária? Ela mostra uma estrutura da população. Então a gente vai ter aí a divisão de homens e mulheres, né? Por milhões de habitantes, certo? E a faixa etária, tá? E aí a gente pode ter uma base maior, né? E se estruturar com uma pirâmide, mas a gente pode ter aí também ver, como a gente está percebendo aqui, que começa a igualar e afunilar esta pirâmide, tá? Isso vai ser conforme cada país e o desenvolvimento. Então aqui a gente está vendo a pirâmide etária do Brasil em 2015, a gente já vê o índice de natalidade, né, de fecundidade diminuir, tá bom? E aí já começa a ver a expectativa de vida começa a mostrar algum tipo de mudança, né? Algum desenvolvimento ainda, mas ainda temos um baixo índice de expectativa de vida, de esperança de vida, tá bom? Aí aqui sobre a transição demográfica, né? Aquilo que eu falei posteriormente aí no vídeo para vocês, a gente tem aí o índice de mortalidade e natalidade que caminham juntos, tá? E aí a gente tem na decrescente uma grande queda no índice de mortalidade, na taxa de mortalidade, tá? Isso com a produção de alimentos, maior qualidade dos cuidados médicos, redução da taxa de mortalidade. Então a infraestrutura melhora, cai a taxa de mortalidade infantil. E a taxa de natalidade não acompanha essa queda, fazendo com que aumente, tá vendo? De forma muito drástica aí a população, tá? E aí no setor, com a chegada da indústria, há aí um mercado, né, para as mulheres, há aí uma abertura do mercado de trabalho para as mulheres, e aí há uma diminuição na taxa de natalidade, certo? Ela cai, tá? Então aqui a gente já tem o pós-indústria, onde ela se mantém em alguns momentos abaixo de zero aí no índice de natalidade, causando aquela preocupação que eu comentei com vocês com relação aí o posicionamento social, né? Há mais idosos, né, do que contribuintes, causando